Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, a minha câmera não é boa, né? Fica uma imagem meio assim embaçada. Estamos aceitando doações de ótimas câmeras. Enquanto a gente não troca, a gente vai seguindo com essa câmera. A luz não ajuda muito, mas a gente vai seguir, vai dar certo. Glória a Deus. 12 de janeiro de 2026. Estamos iniciando mais um ano de estudo bíblico. Ahn, Esse ano fazem 6 anos de estudo bíblico. Então, é maravilhoso esse privilégio da gente poder estar junto estudando a palavra. Nesse ano fazem 6 anos do estudo assim, né? Online, veio a pandemia e o Senhor foi fazendo. E glória a Deus por isso. Eu quero agradecer a você que tem estado com a gente, que luta contra o sono, um dia difícil, possivelmente. Temos vivido dias difíceis, mas o Senhor nos deu uma promessa de um ano extraordinário, de milagres, de um ano extraordinário, um ano de colheita. Mas nós ouvimos também o que nós temos plantado para colher coisas boas. Devemos ter plantado obediência, andar na obediência. Então, diaconisa Célia, eu também creio, em nome de Jesus, viveremos um ano extraordinário. O Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir, tem os recursos e o poder para fazer, caráter para fazer, Ele é poderoso para fazer. E eu quero, assim, já agradecer a todos por este ano de 2025, pedir a você que vá lá no canal do YouTube da igreja, nós retornamos com os 365 não temas com a pastora Val, nossa igreja retornou com esse 365 não temas. E eu quero dizer para você, é bem rapidinho, mas é muito pontual. Vai lá no canal da igreja, assiste, escute. Às vezes não dá para assistir, você pode ouvir no trabalho. Como é pouco tempo, às vezes no intervalo do almoço, no momento em que você está dirigindo, você pode colocar para ouvir. Não mexa no telefone quando estiver dirigindo, por favor, mas você já pode colocar, né, quando você entrar no carro. E são coisas que nós podemos receber do Senhor gratuitamente, sem você ter que pagar nada por isso. É palavra pura, vinda do céu. Então, quero pedir para que você também vá lá no nosso estudo de Juízes, vá lá, compartilhe, faz um comentário, dá o seu like. Nós estávamos comentando aqui que o Evangelho de João, alguns vídeos já passaram de 100 visualizações. Para nós é uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Se cada pessoa que tiver assistido um pouco, escutado um pouco, recebeu muito do Senhor, já estamos muito felizes, mas o estudo do livro de Juízes ele tem dado menos visualizações. Nós comentamos que o livro de Juízes não é um livro assim que as pessoas se interessam tanto, mas a Bíblia no todo ela é o nosso alimento, então ela precisa ser interessante para nós. Não dá para a gente viver sem se alimentar, não dá para viver sem a palavra de Deus. E hoje nós vamos voltar ao livro de Juízes, no capítulo 13, nós vamos falar do último juiz do livro de Juízes. O nome dele é Sansão. Vá abrindo lá a sua Bíblia, Juízes capítulo 13, enquanto eu vou colocar para compartilhar aqui a nossa tela. Facilita. Tem pessoas que já me disseram que gostam de anotar. Eu quero aqui já dar bem-vindo a todos que já estão. Diaconisa Célia, pastora Val, essa missionária Tereza, Otávio, louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Nós retornamos com o nosso discipulado às 4 da tarde lá na igreja. Você e todos que estão aqui são muito bem-vindos, tá? Esteja lá com a gente, lá na salinha. A Andresa Andrade, seja bem-vinda em nome de Jesus. O Alexandre também está aqui com a gente, seja bem-vindo. Presbítero Jones, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos aqui e eu quero convidar você a separar um caderno, uma caneta, um espaço, uma água. Quem consegue tomar café à noite,
tome. Quem não pode, tome um chá, beba uma água. Mantenha-se ocupado para que você não durma. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer pelo teu amor, a tua graça, agradecer pela oportunidade da liberdade de aprender da tua palavra, da liberdade, Senhor, de poder proclamar a tua palavra em alto e bom som. Quero lhe agradecer por cada irmão e irmã que tem estado conosco nesta jornada, Senhor, de aprender de ti. E nessa noite, Senhor, perdoa os nossos pecados, tira da nossa mente tudo aquilo que nos atrapalha, preocupações diárias, Senhor, tantas lutas, mas o Senhor tem nos livrado de todas essas situações. Senhor, em nome de Jesus, repreende todo ataque na nossa mente, no nosso emocional, nos faz nesta noite focar naquilo que o Senhor está nos ensinando e tem a nos dizer. Que as vozes da nossa cabeça se calem e que seja apenas a tua voz nesta noite. Eu clamo a ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Juízes capítulo 13, vamos falar do nosso querido, famoso Sansão. Sansão é um personagem que muita gente conhece e que, quando a gente é criança, a gente imagina um Sansão fortão, né? Meio musculoso, talvez. Eu pensava nele assim. Importante dizer que em nenhum momento a Bíblia diz sobre a forma física, né? Estrutura física de Sansão. Diz que ele tinha força, ele vai ser cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia não fala se ele era alto, se ele era baixo, se ele era gordo, se ele era magro, se ele era musculoso ou se ele era franzino. Não dá detalhes físicos além do cabelo de Sansão, porque tem um motivo para isso. Não dá essa informação. Depois de pensar sobre isso, eu pensei assim: será que Sansão era uma pessoa que tinha aspecto físico comum? Uma pessoa que você encontrasse na rua e não imaginasse que ela era forte ou que ela estava sendo usada por Deus. Apenas um homem dos cabelos compridos, de algum comportamento que deveria ser diferente, porque ele deveria ser uma pessoa separada. Provavelmente, Sansão ele não tinha fisicamente nada assim que dissesse: esse é Sansão, é esse cara. Passar assim, por exemplo, alguém que luta o quê? Quem fica forte é MMA, fica musculoso? Qual que fica musculoso, John? É, para ter força, fisiculturismo, ou o pessoal que vai levantar ferro na academia, né? Que cria aquele físico. Provavelmente Sansão não era assim, de músculo, né? É, os homens que levantam muito peso. Homens que levantam muito peso, mas a gente olha essas pessoas assim que tem muito músculo, a gente pensa que esse cara deve ser forte. Provavelmente ele é forte, ou deveria ser forte, né? Mas a Bíblia não fala que Sansão era fisicamente assim. Então é possível que ele não tivesse músculos que chamassem atenção, porque a gente vai ver que não vai ser tão fácil saber quem é Sansão, capturar Sansão, descobrir onde ele está. Então é possível que fisicamente ele não mostrasse que era uma pessoa com força, que tivesse força. Dito isso, vamos saber sobre o nascimento desse último juiz. Juízes capítulo 13, o título da minha Bíblia diz o nascimento de Sansão. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Antes da gente seguir mais à frente, eu queria chamar a nossa atenção aqui para esse versículo primeiro. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então, os israelitas vão voltar à posição da desobediência, de idolatria, de culto a outros deuses, de várias coisas que o Senhor diz, principalmente
a idolatria, cultuar outros deuses, assimilar aquilo que era do outro povo, o pecado do outro, trazer para si, vai fazer com que o Senhor reprove, porque o Senhor havia avisado. Se desobedecer, se entrar na idolatria, eu não vou livrar vocês dos inimigos. Minha irmã, por que aonde que o Senhor fala isso? Volta lá, um pouquinho mais atrás, só para a gente trazer a nossa memória, a gente com um tempo de férias, né? Juízes, capítulo 2. No capítulo 2 de Juízes, o anjo do Senhor, o próprio Senhor, aparece no local chamado Boquim, para falar com Israel. E dá um aviso muito claro, em alto e bom som. O próprio anjo do Senhor diz assim, capítulo 2, versículo 2: E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. O que o Senhor está dizendo? Eu falei porque vocês não podiam fazer aliança com esse povo e tinham que destruir os altares de idolatria. Por que vocês não estão fazendo o que eu falei? Então, já que vocês estão gostando de viver como eles, eu não vou tirar eles do caminho de vocês. E não tirando eles do caminho de vocês, eles se tornarão uma armadilha e um problema muito sério. E é isso que vai acontecer, que a gente viu que aconteceu até então, durante o livro de Juízes, isso vai acontecer até o fim, infelizmente. Então, o que acontece? O povo volta à idolatria, não destrói os altares, faz aliança com o povo, começa a agir como o povo, que não é o povo de Deus. O que isso traz à nossa memória rapidamente? Todas as vezes que nós, como filhos de Deus, desculpem, cristãos, começamos a trazer para dentro da nossa vida atitudes que o mundo acha que está ok, mas a gente sabe que não está. Aquilo que o mundo diz que está tudo bem, mas a Bíblia chama de pecado. Coisas que a gente está cansado de saber que não deveria fazer, mas a gente passa, finge que não está vendo, joga pano quente, né? Que a gente fala, tá tudo bem, nada a ver, e a gente vai misturando o santo com o profano. Nosso Deus não aceita isso. E o que vai acontecer? A gente vai começar a viver mais problemas até, porque lembrando que nós vivemos num mundo onde o maligno está. Então nós teremos aflições, aflições que o cristão tem. Mas existem situações que não são aflições que o cristão tem. É pecado que a gente comete, que a gente resolve trazer as coisas de fora para dentro. Aflições Israel iria viver, porque pensa, conquistar teria que fazer preparação militar, teria que obedecer, tem que levantar cedo, ia ter que lutar contra os inimigos, e o Senhor ia dar vitória, mas teria a participação de Israel, isso dá trabalho, né? Então eles teriam problemas, mas o Senhor iria livrar de todos. Nesse caso aqui, o Senhor disse: Eu não vou livrar, vocês vão ter que se resolver. Então, logo aqui no primeiro versículo, o Senhor deixa claro que eles não tinham se desviado e mudado o seu comportamento. A gente viu que os juízes anteriores, a gente viu acontecer vários problemas por causa disso. Mas Israel continuou caindo na mesma armadilha, igual eu e você, quando a gente cai no mesmo pecado, cai no mesmo problema, e a gente tem a coragem de chegar diante de Deus e falar: eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Por que será? Porque nós estamos insistindo no mesmo pecado. É o que Israel estava fazendo. Aí diz aqui, ó, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Gente, não é pouco tempo. 40 anos é uma vida inteira. Tem pessoas, infelizmente, que não vivem 40 anos. Então, ficaram sobre a opressão dos filisteus. Preste bem atenção, daqui para frente a gente vai começar a falar mais sobre os filisteus. A gente tinha visto falar dos filisteus, assim, mais solto, né? Ele aparece aqui, ali,
Daqui para frente, os filisteus vão ser muito mais falados, principalmente no tempo de Samuel, tempo de Saul e até o reinado de Davi. A gente vai ouvir falar muito dos filisteus, então guarde esse nome. Esse versículo primeiro aqui já traz para a gente a memória do que fala o livro de Juízes. Não faça aliança com o pecado. Não viva na idolatria. Desvie-se daquilo que o Senhor reprova. O que o Senhor disse para não fazer, não faça, porque o Senhor não vai nos livrar do tropeço, se nós estivermos vivendo em pecado. Daqui para frente, no capítulo, a gente vai ver que vai discorrer com toda a história de Israel entrando no pecado novamente. Daqui para frente, até o reinado de Davi, a gente vai ver falar dos filisteus. Sansão, como eu já falei, é o último dos juízes, mas você vai pegar, dá uma olhada aí, dá uma folheada na sua Bíblia, vê quantos capítulos tem o livro de Juízes. O livro de Juízes termina no capítulo 21. Exatamente, capítulo 21. Mas, minha irmã, a gente ainda está no capítulo 13. Como que esse é o último juiz? É o último juiz que nós vamos estudar aqui no livro de Juízes, que o livro de Juízes cita. Depois da morte de Sansão, não vai mais se levantar juiz. Mas, mas a morte de Sansão é no capítulo. Cadê? Eu não sei de qual, gente. É no capítulo 16, a morte de Sansão, exatamente. Capítulo 16. Então, a história de Sansão vai ser 13, 14, 15 e 16, tá? Ele morre no capítulo 16. Se o livro de Juízes vai até o capítulo 21, sobre o que vai falar até o capítulo 21? Eu convido você a não faltar para descobrir do que vai estar falando até o capítulo 21 e não é até o final falando de Sansão. Então, ele é o último dos juízes, ele é famoso pela sua força física, mas também é famoso por sua fraqueza moral. Sansão não é só famoso por ser forte, em força. Como eu falei, a gente não sabe se ele era musculoso. Eu acho que não era. Não é só a força física, mas também por sua fraqueza moral. Ele é um homem moralmente fraco. A gente vai ver sobre isso. Sua personalidade, em conjunto com a presença de Deus, faz dele outro juiz de caráter bastante ambíguo. O que que é isso? É um caráter duvidoso. E a gente viu acontecer isso também com os juízes anteriores que a gente estudou. Ele é consagrado nazireu desde o nascimento. Mas o que que ele vai fazer? Ele vai quebrar esse voto. Ele vai tocar em cadáveres, ele gosta das prostitutas dos filisteus, ele vai viver uma vida com muito pecado, infelizmente. Nessa ocasião aqui do livro de Juízes, não vai ter menção do clamor do povo. Quem está acompanhando a gente lembra que o povo cair em pecado tinha um ciclo vicioso. O povo cai em pecado, sofre, clama, o Senhor livre, levanta alguém, um juiz, livra, aí o povo tem um descanso durante um tempo. Depois o povo cai em pecado de novo, né? Sofre a consequência, a opressão do inimigo, porque o Senhor pesa a mão. Aí o povo vai, clama, o Senhor levanta um juiz e livre, e vai virando esse ciclo, esse ciclo, esse ciclo, esse ciclo. Quantas vezes, né, a gente vai vivendo num ciclo de mesmo problema? Parece que a gente está andando dentro de um labirinto. A gente sai na porta e entra em outra porta. Quando olha, mas eu estou na mesma sala, mas eu saí, entrei e não saio daquele lugar, não encontro uma saída. O Senhor falou desde lá do capítulo 2 que a gente leu. Não pode fazer pacto com o pecado. Quer sair desse ciclo vicioso? Entra e sai no mesmo problema. Parece que a coisa melhora e volta tudo de novo. Não podemos compactuar com o pecado. E o não compactuar com o pecado não é não concordar com o pecado dos outros, simplesmente. É começar em mim. Eu não posso concordar com o pecado que eu cometo, então eu tenho que tomar uma posição. Era o que Israel tinha que fazer. Não era só não concordar com os pecados que
os povos em volta cometiam. Era entender que Israel, sendo separado, não poderia cometer esse pecado. Era um povo separado. Sansão vai precisar ter esse entendimento. E ele só não vai ter esse entendimento. Que ele foi separado, como Israel foi separado. Israel foi um povo separado para ser nação de sacerdotes. Era uma nação que era para ter vários sacerdotes, todo mundo ser sacerdote. E esse povo se espalhar na terra, ensinando como é servir ao Deus vivo, o único Deus Todo-Poderoso. Israel falha nisso. Sansão, ele também, como Israel, é chamado lá do ventre, como um homem separado que deveria ser aquele que ia levar o povo a não pecar, a não continuar com esse pacto, com essa aliança com os outros povos. Mas Sansão vai cair em pecado e vai ser aquele que vai dar péssimo exemplo. Então não adianta a gente não concordar só com o pecado do vizinho, a gente precisa começar a entender aonde nós estamos para poder quebrar esse ciclo. O Senhor fala com Israel, você vê que ele fala com Israel. Ele não está chamando a atenção do povo de fora, ele está chamando a atenção de Israel, ele chama a nossa atenção. Então não vai ter clamor, mas o Senhor vai livrar a si mesmo, como falou aqui no versículo 1. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Segue aí. Capítulo 13, versículo 2, a gente vai ler, deixa eu ver, até o 7, do 2 ao 7. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Versículo 4. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Olha que coisa interessante aqui. O que a gente falou? Que Sansão, ele foi separado desde o ventre para um chamado importante. Vê aí na sua Bíblia, versículo 5, finalzinho, fala aqui. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ele iniciará uma libertação. Israel estava sendo oprimida pelos filisteus. Para que ele fosse aquele que iniciar essa missão, ele precisava ser o primeiro a estar separado. Para ser aquele que ia ser usado pelo Senhor, ele precisava ser o primeiro a ser consagrado. E a gente viu aqui que a própria mãe dele já não podia mais beber bebida forte, ela já tinha que se separar, não podia comer nada impuro, isso já era uma lei. Ela mesma já devia começar a ter cuidado, porque ela ia gerar alguém separado para o Senhor. Então aqui já começa a contar o relato da história de Sansão. Quem é Sansão? Já do ventre ele foi chamado. Lembra pra gente o seguinte, falou aqui que a mãe dele era o quê? Estéril. O relato começa falando que era uma mulher estéril. Isso traz pra gente o quê? A história de Abraão e Sara, por exemplo. Sara era uma mulher estéril. E a gente vê vários casos na Bíblia de mulheres estéreis que são visitadas pelo Senhor e o seu ventre passa a ser frutífero, a gerar. E essa criança,
ela tem um chamado especial, ela tem algo a concluir. É o que acontece com Sansão. Toda vez que você vê na Bíblia falando assim, e o anjo visitou, a mulher era estéril e teve um filho. Pode prestar atenção que vai ter algo especial nessa criança. Samuel, por exemplo. Ana não podia ter filhos. E é contado ali o sofrimento de Ana, que Ana chora, clama, ela era humilhada por não ter filhos. Ela faz um voto ao Senhor e ela cumpre esse voto. O Senhor faz com que ela se torne uma mulher frutífera, com ventre fértil, e ela dá à luz a profeta juiz Samuel, porque depois Samuel vai ser juiz, profeta, sacerdote, ele vai acumular várias funções. É alguém que foi separado desde o ventre, por escolha da mãe. Mas nesse caso de Sansão, o próprio Senhor disse que ele deveria ser nazireu. O que é ser nazireu? Alguém que era separado. O anjo do Senhor aparece para essa mulher. Nesse versículo aqui, 5 diz que o anjo, o 3 fala, certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz o filho. Outra que não tinha filho era a mãe de João Batista. Ela não tinha filhos e já era de idade avançada. Também lembra o caso de Sara. Então, toda vez que você estiver lendo na Bíblia, e fulano era estéril, e o Senhor fez com que ela tivesse o filho, pode prestar atenção que vai vir algo especial dessa pessoa que a Bíblia está contando. O anjo do Senhor aparece a ela e lhe diz duas coisas. Uma coisa que ela já sabe, que ela era estéril, mas dá uma boa nova para ela, que ela vai ser mãe, só que de uma criança especial. E o próprio anjo diz que esta criança deverá ser nazireu de nascimento. Não foi por opção de Sansão e nem por opção dos pais. O próprio Senhor deu essa ordem. E a mãe e o pai resolvem seguir essa ordem. O problema é que Sansão é que não vai seguir. O que é ser nazireu? Você vai perguntar, tá? Você está falando de nazireu, nazireu, mas o que é isso? Era alguém que se separava para o Senhor. Podia ser por um tempo. Isso servia tanto para homem quanto para mulher. Qualquer um podia tomar essa decisão. Geralmente era a própria pessoa que decidia, tá? Fazer um voto. Eu vou me separar para o Senhor, vou fazer um voto de nazireu. E nesse tempo, um tempo determinado, eu vou seguir as regras desse voto, seja homem ou mulher. Poderia ser pela vida toda, que é o caso de Sansão aqui, ou poderia ser por um tempo específico, tá? Que a pessoa fizesse. Então, tinha algumas coisas que a pessoa tinha que cumprir. Por exemplo, vai lá na sua Bíblia, no livro de Números. Números, o capítulo 6. Onde é que está Números? Um pouquinho antes aí de Juízes, você volta. Você vai passar por Josué, Deuteronômio. Vai voltando aí para Gênesis. Números, o capítulo 6. Você tem aqui do verso 1 até o 21, que fala sobre esse voto, de como é esse voto de Nazireu, como é ser separado para o Senhor. Essa regra desse voto, quem deu foi o próprio Deus. Deus dá essa informação para Moisés e Moisés passa para o povo. O título está aqui: As regulamentações do voto de Nazireu. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como Nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva nem comer uva passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor.
ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo da sua cabeça. E você continuar lendo, vai ter outras mais explicações sobre o voto. A separação, de como tem que ser feito. Ele não poderia ter contato com o morto, por exemplo. Isso aqui é algo muito importante que a gente deve prestar atenção também no voto. Vai lá no versículo 9 desse mesmo capítulo 6, diz assim, ó. Capítulo 6 de Números, versículo 9. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu consagrará a sua cabeça. Então, assim, mesmo que ele tocasse no morto sem querer, alguém morreu subitamente ali na frente dele, deu um treco e morreu. Mal súbito e morreu ali. Ele já estava contaminado, então ele tinha que se purificar. Então não era nem assim podia até ser não era sempre por culpa dele. Mesmo que não fosse culpa dessa pessoa que se separou com o voto de Nazireu, ele estaria contaminado, então ele teria que seguir todo um processo para poder se purificar, porque ele cometeu um pecado. Minha irmã, mas por que você está falando tudo isso? Porque a gente vai ver que, infelizmente, Sansão vai quebrar tudo isso, um a um. A sensação que dá é que ele fez a lista e foi fazendo assim: eu vou quebrar esse aqui, eu vou quebrar esse, eu não vou fazer esse, também não vou fazer esse, não vou fazer esse. Ele vai quebrar cada voto que o nazireu teria que cumprir. Porque ele não foi orientado, porque não foi ensinado? Não. Ele vai crescer, ele vai aprender, só que ele vai tomar a decisão de viver da forma que ele quiser. O que que isso nos ensina? Que a gente precisa ter o nosso encontro com o Senhor e entender quem Ele é. Às vezes acontecia de pessoas, por exemplo, nascerem no meio cristão, ser filho de pessoas, né, de pastores ou de pessoas que realmente têm uma vida consagrada e achar que, meu pai e minha mãe estão fazendo, meus avós sempre foram, então está tudo bem. Nós precisamos ter o nosso encontro pessoal com o Senhor e entender a nossa responsabilidade. Então, o nazireu ele era consagrado como se fosse um sacerdote. Ele tinha que se abster dessas coisas que a gente viu, inclusive até não poderia nem comer as uvas, então já tinha uma exigência maior. Sansão, porém, violará todos esses votos um a um. Desde o ventre materno, Sansão era um retrato de Israel, escolhido para a santidade, porém corrompido pelos seus pecados. Minha irmã, o que que isso pode nos mostrar? Mostra que só quem não pecou é Jesus. Lembra que quando a gente começou a falar no livro de Juízes, Juízes aponta para Cristo? Nós, cristãos, lemos a Bíblia com que ótica? De que forma? Como que o Espírito Santo nos revela? Nós vemos Jesus de Gênesis a Apocalipse. Nós não dizemos que o Antigo Testamento não importa. Ele importa muito. Ele é a palavra de Deus. O Antigo Testamento é a palavra de Deus tanto quanto o Novo Testamento. O próprio Jesus diz que ele é citado nas leis e nos profetas, que era como era chamado antigamente o Antigo Testamento, na época de Jesus. Nós precisamos entender que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que o Senhor, o Criador de todas as coisas, decidiu se revelar a nós através da sua palavra. Ele decidiu se revelar a nós através do seu Filho, chamado Jesus Cristo, trazer a salvação através dele. Só através de Jesus nós somos salvos. Mas como que a gente sabe disso?
Jesus não está aqui nos ensinando pessoalmente, em carne e osso, como ele esteve na época lá com os apóstolos. Então, como que a gente sabe? Como que os nossos filhos saberão? Como que nossos antepassados souberem? Como que nós vamos pregar a palavra? Ensinar sobre Jesus, pregar sobre Jesus, através da Bíblia. Isso é importante porque existem, infelizmente, igrejas que não levam a sério o Antigo Testamento ou pinçam partes, acham que uma coisa vale, outra não vale. Nós cremos na palavra por completo. E lemos a Bíblia na ótica que Jesus, ele está de Gênesis a Apocalipse. Então, o livro de Juízes, toda essa confusão aí do livro de Juízes que você tem visto, aponta que o ser humano não é capaz de colocar ordem na terra sozinho. O ser humano não é capaz de colocar ordem na terra porque ele é pecador. Ainda que nós tenhamos a melhor das intenções, lembra que o nosso peso de justiça ele vai tender para um lado ou para o outro. Nós vamos ter esse jeito de ser, nós somos pecadores, lembra? Não dá para ter a justiça divina. E a justiça divina, ela vem equilibrada com uma misericórdia divina. Pensa se a justiça fosse puramente a justiça de Deus, estaríamos fulminados. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e por causa dessa misericórdia, ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só quando Jesus vier, e ele vai voltar, e ele virá, está muito próximo. Nós cremos nisso. É que tudo isso será transformado, a terra vai ser transformada. Então, o livro de Juízes aponta que, mesmo Sansão sendo separado no ventre, mesmo Gideão sendo chamado lá no lagar, onde ele estava lá, mesmo Débora que ensinava, mesmo qualquer um, até Davi, que é chamado do homem segundo o coração de Deus, que cometeu tanta coisa errada, e a Bíblia não escondeu o porquê, porque aponta para Jesus. O único que tem a solução, o único que vai resolver é Jesus. Sansão não vai resolver. Ninguém vai resolver. Presidente nenhum vai resolver. Só Jesus pode fazer. Segue aí, versículo 8 até o 18. Diz assim: Então, Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Fostes tu que falaste com a minha mulher? Sim, ele disse, versículo 12. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: Se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Guarde isso aí. Então, Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Versículo 18. Ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Ou o meu nome é maravilhoso, em outras traduções. A mulher recebe a visita, recebe as orientações, ela fala para o marido fica preocupado, quer saber como que vai criar, mas o anjo já tinha dito, né? A gente viu aqui que o anjo só fez foi repetir aquilo que ele tinha dito à esposa, à mãe. Talvez você vai dizer assim, nossa, falaram o nome do pai, mas não diz o nome da mãe. Realmente não fala o nome da mãe
né? Aqui fala o nome do pai. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Mas a gente vê que o anjo apareceu para a mulher as duas vezes. Mesmo quando Manoá orou e pediu para ver, para que o anjo aparecesse para ele aparece para a mulher dele, que foi para quem ele apareceu da primeira vez. O anjo não vai acrescentar mais nada. Eu não sei você, mas muitas vezes eu passei por situações de querer que Deus desenhasse mais. O Senhor chega, usa um profeta, usa a palavra, fala no nosso coração, né? Quando a gente vai orar, ou jejuar, ou sei lá, uma situação qualquer. E você percebe que o Senhor está falando com você. Mas ainda assim a gente coça a cabeça e fica, nossa, mas e aquela parte? Mas e se não sei o quê? Mas e se acontecer alguma coisa? Aquela coisa assim. A gente começa a criar muita coisa e querer muita explicação. E pede para que o Senhor explique melhor. Às vezes o Senhor não fala nada, ou às vezes ele só repete aquilo que já disse. E a gente até acha que ele disse mais alguma coisa, mas talvez a gente só não tenha prestado atenção, ou a gente esqueceu. Mas eu não sei você, eu percebo que nosso Deus ele não fica dando satisfações e nem explicando muito. É aquilo e pronto. É desse jeito que eu mandei fazer, então faça desse jeito. Mas como que eu vou ter que criar um menino? Eu já falei. Ela não vai poder comer o fruto da videira, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, não passa a navalha na cabeça. Ele tem que ser nazireu. E acabou. É desse jeito que tem que criar. E a gente fica querendo mais, né? Quem nunca? Eu acho que todos nós. Outros relatos bíblicos, os anjos são vistos como seres humanos. Isto é mais como mensageiros que como anjos. Esse é o motivo de Manoel expressar sua cortesia e hospitalidade, convidando-o a comer um cabrito, sem perguntar o que eles comem. Provavelmente aqui a gente viu, né? Com certeza Manoá, pai de Sansão, não entendeu que era o anjo do Senhor. Alguns entendem que esse anjo do Senhor era só um anjo, mas a gente já falou sobre o aparecimento do anjo do Senhor muitas vezes na Bíblia, que é o próprio Deus encarnado, que aparece para algumas pessoas. Eu creio que aqui com Sansão não foi diferente na história de Sansão, né? Não aparece para Sansão. Mas o que aconteceu aqui com os pais de Sansão não é diferente. Porque diz, ele não dá o nome dele. Eu acho que são pistas importantes. Ele não diz o nome dele exato. Por que você quer saber o meu nome? Se meu nome é maravilhoso demais. É tipo um nome que não tem como ser entendido. Não, você não vai. Eu não vou te falar a minha identidade completa. É um nome extraordinário. É além do entendimento, como está aqui na minha tradução. Em umas vai estar que o nome é maravilhoso. Quando fala do nome do Senhor, é um nome maravilhoso. Quando o Senhor aparece para Moisés, ali na sarça, que ele vai falando com Moisés, e Moisés, daquela história toda que a gente já sabe, e depois ele pergunta: tá, mas qual é o seu nome? Que nome? Que eu vou chegar lá para o povo e falar: olha, o Deus fulano de tal disse que me mandou que eu viesse aqui para livrar vocês. Ele vai me usar para livrar vocês da escravidão do Egito. O nome que o Senhor diz para ele diz assim: Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou, eu estou sendo. Eu sou o que sou sempre. Não tem um nome. Não tem um nome específico, porque o nome é a nossa identidade, o nome diz quem nós somos. Quando te chamam pelo nome, chamam você, chamam pelo nome, pode ter outras pessoas com o mesmo nome, essas pessoas também vão olhar, porque elas se identificam. O Senhor não dá um nome. Tanto que o nome escrito em hebraico, ele não tem nem vogal. Teve que, para traduzir, tiveram que colocar algumas vogais ali para ficar alguma coisa pronunciável no nosso idioma, até no inglês, em outros idiomas. É um nome que não era pronunciado, porque é maravilhoso demais. Então, para mim, no meu entendimento, eu concordo com quem, né, tem outros que pensam assim, quando fala, por que que você quer saber o meu nome? Meu nome é maravilhoso, é além do entendimento. Então, era o próprio Senhor estava ali, pessoalmente,
dando as orientações. Outro motivo que a gente vai ver aqui mais à frente, né? A gente vai ver o porquê. Mas guarda aí. Alguns acham que era um mensageiro, alguém que chegava só para trazer uma mensagem. Mas quando o pai de Sansão aqui, ele pega, como ele não se deu conta ainda, ele pensa que é uma pessoa, ele fala assim: não vai embora, fica aqui, a gente vai preparar um cabrito para você comer. Ele não se preocupa se a pessoa come cabrito, se não come. Esse mensageiro, esse anjo do Senhor, que acham que é mensageiro, mas eu vejo como o próprio Deus, ele não aceita comer com eles. Ele não vai aceitar, ele vai recusar a cortesia e a gente vai entender, né? Alguns questionam o porquê disso, mas a gente vai perceber que esse anjo do Senhor não é um homem. Para Manoá, para o pai de Sansão, ele até então, nesse momento, ele era um homem. Mas a gente vai ver que a pergunta que ele faz e a resposta que ele recebe mostra que não era apenas um homem. Para que você quer saber o meu nome? O meu nome é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. O nome do Senhor é maravilhoso. Entender quem é o Senhor é algo maravilhoso. Nós não conseguiremos, nem na eternidade vai se esgotar o conhecer o Senhor. Por isso nós devemos prosseguir em conhecer. Procurar conhecer o Senhor alimenta a nossa alma, alegra o nosso coração, mexe com as nossas emoções de uma forma espiritualmente totalmente santa, porque não é um mexer com emoções de ficar entristecido, deprimido, perdido. Buscar e conhecer ao Senhor mexe com as nossas emoções, porque nós viemos do Senhor e para lá nós voltaremos. Nós nos identificamos e sabemos que somos dele. Buscar e conhecer ao Senhor é algo inesgotável. Tanto que ele diz: meu nome é maravilhoso e você não conseguiria entender. Segue aí, versículo 19 até o 25 diz assim: Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Ele entra em pânico. Quando ele se dá conta de que não era uma pessoa comum e nem um anjo qualquer, ele entra em pânico. Essa passagem aqui nos lembra também um episódio que aconteceu com o Gideão. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, Juízes, capítulo 6, versículo 21 até o 23 diz assim. Juízes 6, 21 até o 23. Essa passagem aqui é a história de Gideão, tá? Olha como é que parece um pouco. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão já estava achando que ia morrer. E a gente viu quando a gente estudou Gideão, né, estudamos o capítulo 6, que era o próprio Deus aparecendo ali para Gideão. Então, eu tenho entendimento que é o próprio Deus aparecendo para os pais de Sansão. Tanto que ele não recebe, não senta para comer, mas ele fala para oferecer aquele cabrito. Ele oferece, a gente viu aqui que ele oferece o cabrito e a oferta de cereal. Ele oferece ao Senhor na rocha, ele queima com fogo. O anjo quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama, quer dizer,
Entende-se que aquela oferta foi recebida e eles se prostram no chão. O anjo não fala assim, ei, levanta, olha para mim, não se prostra, não. A gente já falou várias vezes que quando é um anjo, tipo Gabriel, quando chega para dar uma mensagem, trazer a mensagem, por exemplo, e as pessoas se prostram diante dele, ele fala: Não, 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 isso não, levanta aí, eu sou servo como você, eu sou seu conservo, levanta, não adora, não. Adora só a Deus. O anjo não aceita adoração, ele não aceita sacrifício, ele não aceita holocausto. Aqui a gente viu que ele recebeu. Então, eu entendo que o próprio Deus apareceu para os pais de Gideão. Segue aqui no versículo seguinte, 23. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal de nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Então, a esposa dele entende. Peraí, não se desespera, não. A gente não vai morrer, porque se fosse para morrer, ele já teria matado. Ele já mostrou tudo, ele nos revelou e nos deixou vivos. Versículo 24. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manadã, entre Zorá e Estaol. Esse finzinho aqui fala de um período da gestação, do nascimento e o crescimento de Sansão. Muito rápido, né? Uma única frase. A gente não tem informações de Sansão na infância, não se sabe. Mas no versículo 25 fala assim: E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manadã, entre Zorá e Estaol. A gente não sabe ali com quantos anos ele estava. Ele já era adulto, mas provavelmente deveria ser, porque é quando o Espírito do Senhor vai começar a agir nele. Porque fala aqui no versículo 24: A mulher deu à luz o menino, pôs o nome de Sansão, ele cresceu e o Senhor o abençoou. Então a gente pode supor aqui, pelo que diz o versículo, que ele cresceu. A partir daí, o Espírito do Senhor começa a agir nele, quer dizer, vai começar a acontecer algumas coisas. O Espírito do Senhor o abençoa e começa a se manifestar através de Sansão. Na próxima segunda-feira, sim, na próxima segunda, acredito que sim, acho que a gente não tem por que não estar aqui na próxima segunda-feira, a gente vai falar já de Sansão adulto, capítulo 14 em diante. Lembra que a gente no comecinho falou que ele vai começar a quebrar uns votos do de Nazireu. Tem uma palavra que me fugiu, nazirenato. Eu acho que é isso. Mas o voto de Nazireu. Lembra que eu falei para gravar aí que não podia tocar em morto? Ele tinha que se separar, se santificar, não podia beber vinho, não podia nem comer uva, não podia cortar o cabelo, entre outras coisas. Quero convidar você a ler Números capítulo 6. A gente só deu uma lida ali. Dá uma lida com mais calma em Números capítulo 6, que explica bem o que é o voto de Nazireu. E a gente vai descobrir que Sansão, quais são os pontos que Sansão foi quebrando em cada atitude. Porque quando a gente lê a história de Sansão, por exemplo, ah, ele pegou uma queixada de jumento e foi matando não sei quantos. Ele poderia ter usado essa queixada de jumento? Afinal, ele era separado. Ele poderia. Ele pega lá o mel, um favo de mel ali, acho que na carcaça de um leão. Ele poderia fazer isso? Ele vai, se envolve, escolhe uma mulher, eu quero casar com essa. Ele se envolve em muitas situações adversas ali, e a gente vai lendo.
e não às vezes não percebe o quanto Sansão vai se perdendo. Mas o Senhor, o nosso Deus, ainda nos nossos pecados, o que ele promete, ele cumpre. Lembra que Sansão iria iniciar a libertação de Israel? Guarda essa pérola para você para a próxima segunda-feira. Amém? Glória a Deus, conseguimos 10:1. Olha, bati o recorde hoje, gente. Muito obrigada, vocês são muito pacientes. Amo vocês. Glória a Jesus. Segunda-feira que vem, às 9 da noite, estaremos aqui de novo. Essa nossa conversa vai para o canal do YouTube, o canal da igreja. Eu quero convidar você a ir lá. Tem muita coisa que está sempre entrando. Os cultos gravados estão sendo gravados e postados lá. Os 365 não temas de 2026. Tem 365 não temas também, eu acho que foi 2024. Foi 2024 ou 2023? Pastora, que ano que foi o primeiro 365 não temos? Agora eu esqueci. Mas eu acho que foi 2024. Também você pode escutar, tem tanta coisa na internet, né? Nem a pastora lembra, mas eu acho que foi 2024. Tanta coisa na internet. Eu sou uma pessoa que trabalha escutando coisas, né? E eu vou dizer para você, tem hora que, gente, a inteligência artificial chegou e se você tem que doutrinar ela, tá? Ela é uma inteligência artificial, lembre-se disso. Você precisa doutrinar ela para sair da bolha, porque senão você vai ficar preso numa bolha ali. Tem hora que você quebrar essa bolha é complicado. Se você começa a ver coisas muito terríveis, só vão aparecer coisas terríveis. Se você começa a escutar, sei lá, qualquer tipo de assunto, só aparece aquilo. Então, o canal da igreja, ele é um refrigério para nossa alma. Você pode escutar de novo todo o estudo do Evangelho de João, todo o estudo do livro de Josué está lá, você pode ouvir novamente. Então, tem muita coisa para trazer ao seu coração refrigério, palavra do Senhor, cultos antigos que estão lá, mas a palavra do Senhor, ela se renova. Tem sempre coisas para a gente aprender. Tenho certeza que tem coisas que você já ouviu, que se você ouvir de novo, você vai parar assim, vai pensar, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso aqui, o Senhor falou comigo diferente. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer. Estamos de volta. Muito obrigada. Em tempos de tantas notícias ruins, em tempos que estamos vivendo, Senhor, uau, que parece que a gente está no livro de Juízes de novo, vivendo o livro de Juízes. Tanta loucura na terra, tantos juízes perdidos, tantas autoridades desorientadas, mas o Senhor não perdeu o controle das coisas. Obrigada, porque o Senhor é Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está às portas, porque o Senhor vem, porque o Senhor livra os seus, porque o Senhor cuida, porque não existe inimigo que possa contra o teu nome, a tua vontade, os teus planos, tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Muito obrigada, Senhor, por este ano que se inicia, por cada vida que está aqui conosco, por aqueles, Senhor, que ainda vão assistir ou ouvir. Muito obrigada. Senhor, eu lhe peço que a tua palavra vá de encontro a cada coração e que almas, Senhor, venham se render a Ti através de cada estudo, de cada serviço, de cada palavra. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Ana Paula, a Andressa, a diaconisa Célia, a diaconisa Dinéia, a querida Elisete, Otávio, glória a Deus, pastora Simone, pastor Newton, missionária Tereza, pastora Val, eu e o presbítero Dionis aqui. Gente, muito obrigada. Até segunda-feira, se Deus permitir. E domingo que vem temos discipulado, 4 da tarde, gente. Vamos lá, vamos animar. Fiquem com Deus. Deus abençoe.